E falando nisso, quem optar por conhecer os candidatos através das redes sociais precisa tomar um cuidado extra com o inimigo disfarçado e muito presente no território online, as chamadas fake news. Muita gente acha a propaganda eleitoral a coisa mais chata do mundo. Troca de canal ou de estação no momento em que os candidatos começam a falar nos veículos de comunicação, no momento conhecido como horário eleitoral gratuito. Mas é inegável o importante papel que ela tem no processo de decisão do voto. Eleição no Brasil já foi sinônimo de muita coisa, sujeira, sonora, porque as propagandas sempre foram, digamos, muito efusivas. Hoje são mais light, começando pelo teto de gastos que cada concorrente pode ter. Não é mais o vale-tudo de antigamente. Placas, cavaletes, bonecos, outdoors e showmícios passaram a ser proibidos pela Justiça Eleitoral. Para divulgar candidatos estão permitidos adesivos nos carros, porém com limitações, distribuição de panfletos e santinhos e contratação de panfleteiros e cabos eleitorais. No dia da votação é proibido fazer boca de urna, usar alto-falantes e carro de som ou distribuir santinhos. Tudo isso é passível de penalidades. Por outro lado, pode fazer manifestações individuais e silenciosas, como usar camisetas de um postulante ou de um partido, bandeiras e adesivos. Na rádio e na televisão as coisas também mudaram um bocado. Nessas eleições 2018, a propaganda será a menor da história do Brasil, com apenas 35 dias. Antes eram 45 e por isso mesmo a influência destes meios de comunicação será testada neste ano. Esse cenário já mudou bastante. Então o rádio e a televisão hoje exercem uma influência sobre o eleitor muito menor do que exerciam 20 anos atrás. E a tendência é que essa influência, com o passar do tempo, vá diminuindo. Hoje todo mundo tem mais de um celular. Todo cidadão hoje tem celular e há cidadãos que possuem até mais de um celular, conforme eu disse. A televisão brasileira e a rádio brasileira, ela alcança 98% da população do país. Mas as redes sociais e a internet já alcançam uma grande parcela da população e tende a crescer com o tempo. Por isso que houve um barateamento de custo da campanha na televisão, encurtamento da campanha na televisão, e hoje fomenta-se inclusive a utilização maior na internet, que inclusive existe também a possibilidade de realização de debates nas web TVs, com toda a performance disponível nas mídias de rádio e de TV. Se o rádio e a televisão sempre foram protagonistas nas eleições brasileiras, neste pleito, um outro meio de comunicação deverá exercer ainda mais influência sobre o eleitor: as redes sociais. É claro que não será como nos Estados Unidos, onde, em especial, o Twitter teve muita força nas candidaturas de Donald Trump e Hillary Clinton em 2016. Mas por aqui, no Brasil, principalmente as candidaturas à presidência da República vão recorrer em massa ao Facebook e ao WhatsApp, onde os brasileiros dominam. E é bem ali mesmo onde a maioria dos eleitores está buscando informação sobre os candidatos, na internet. Geralmente eu estou mais vendo pelo internet mesmo, né? Pela internet. As redes sociais vão ser fundamentais nessas eleições? Isso, sim, porque é onde está mais divulgando, né? Onde as pessoas estão mais centradas naquilo, igual o Facebook, geralmente as pessoas estão sempre ali buscando, e é onde eles estão com a oportunidade, né, de esclarecer melhor, né? Olha, em certo ponto sim, né? Mas aí você tem que estar observando bem as informações que são passadas, né? Então você tem que ser um eleitor que tem que estar atenta para isso, né? Para essas informações. Não cair em mentira. Realmente. Apesar de um mundo caber na palma da mão, a internet ainda é restrita a uma parcela da população brasileira, especialmente nas classes D e E, além de ser muito lenta comparada a outras nações. Mas o que vemos é uma enxurrada cada vez maior de informações nas redes e aplicativos de conversas. Fãs e seguidores de candidatos, por exemplo, criam páginas exaltando suas atuações e criticando os adversários, na tentativa de angariarem ainda mais eleitores.
Embora seja difícil controlar 100% do que é disseminado neste vasto território cibernético, ali também não é uma zona sem ordem. Existem regras a serem cumpridas por todo mundo, candidatos, partidos e seguidores. Toda modalidade de propaganda existem permissões e proibições e regramentos específicos. Na internet também é possível haver algum tipo de infortúnio praticado por determinado candidato ou por eleitor, com concessão de direito de resposta específico também no âmbito da internet. Há regramentos com relação a tempo, com formatos também, e com relação ao impulsionamento. Tudo isso é regrado pela legislação eleitoral. Mas a tendência de consumo dessa informação por parte do cidadão eleitor tende a se ampliar. Nessa seara praticamente infinita de informação, este professor de jornalismo da Universidade Federal de Mato Grosso e estudioso do assunto, coloca na balança os prós e os contras da internet estar tomando conta das discussões políticas no país. A parte boa é que nós temos múltiplas vozes sobre praticamente tudo. Então, eu não fico limitado às informações que determinado candidato quer passar para mim. Então, é claro, em contato com outras pessoas e com propostas diversas, eu tenho condições de ponderar melhor se aquilo procede, se aquilo é viável. Então, nesse aspecto, a gente tem um ponto positivo. Agora, o ponto negativo é que, como a internet potencializou o número de mentiras que está no debate, isso acaba prejudicando naturalmente a avaliação do leitor, porque ao mesmo tempo em que ele vai ter uma quantidade de informações muito grande disponível para que ele possa tomar uma decisão, naturalmente a quantidade de mentiras também subiu. As hoje populares fake news também preocupam o judiciário. Elas estão por toda parte e se proliferam como verdadeiros vírus. É instantânea a criação de notícias mentirosas sobre toda e qualquer natureza de assunto. Mas quando se fala em política é ainda mais grave. A boa notícia é que existem inúmeras ferramentas disponibilizadas a toda e qualquer pessoa para evitar a desinformação e disseminação de falácias, como o Guia Internet, Democracia e Eleições e as agências de fact-checking, ou seja, de checagem de fatos, como por exemplo a Lupa, da revista Piauí, a Truco, da Agência Pública e a Aos Fatos, todas facilmente acessíveis. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso lembra ainda que o eleitor é o seu grande aliado na batalha contra irregularidades na propaganda. Mas ele deve estar atento às fake news que não somente existem nos outros veículos de comunicação, sobretudo naqueles modelos tradicionais de propaganda eleitoral, que são os impressos. Nós tínhamos antigamente os impressos apócrifos, com notícias falsas, histórias que traziam inverdades, que desconstruíam imagens ou construíam outras pessoas que não tinham tanta imagem boa da forma como era disponível naquele sistema de propaganda anteriormente. E hoje na internet nós temos os memes e é praticamente instantâneo. Existe um evento e daqui a alguns segundos nós já temos aí na internet notícias verdadeiras ou notícias falsas e o cidadão eleitor deve estar atento para esse tipo de propaganda. A mentira sempre foi uma grande máxima na política brasileira e em processo eleitoral isso se acentua ainda mais e é claro que diante de uma possibilidade tão boa, pelo lado negativo nesse caso, de disseminar essas informações falsas, a gente tem um cenário bastante preocupante, até porque nós estamos falando de eleição, que se trata de um processo relevante que define aí os rumos do país por pelo menos pelos próximos 4 anos. Esta é uma eleição novidade. Estamos sendo cobaias em muitos aspectos, inclusive no que tange à propaganda eleitoral. Só vamos entender todos os seus reflexos daqui a alguns anos. Até lá, precisamos individualmente fazer a nossa parte para que este processo democrático seja cada vez mais idôneo e justo.